Boa noite a todos que estão aí, que eu não vi ainda. Boa noite aos que estão em casa também, nos acompanhando online, no aconchego do lar. Porque se esse culto demorar, eu já estou em casa para ver o Timão e o Parmeira. Cadê? Eu prometo que vou acelerar. Se bem que o Paulistinha, né? Queridos, nós temos debruçado nesse tema, orar muda tudo. E eu quero mais uma vez ler um trecho de um verso aqui, aliás, que fala muito a nós, da qual nós já debruçamos um pouco, mas com certeza ele vai estar aqui na pauta. É Filipenses capítulo 4, verso 6, que eu gostaria de ler, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Deixa aí esse verso, nós falamos, apresentem os seus pedidos a Deus, mas eu falei para ele pôr na Almeida aqui, porque eu gosto muito dessa versão que diz assim: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Repita, petições. Isso é muito legal. Nós estamos nesse tema, orar muda tudo. E eu tenho sido muito inspirado por Deus, como poucas vezes. Eu estou aqui pregando hoje, mas já pensando, já no coração, o que eu tenho para pregar domingo que vem e no outro já. Olha que beleza. Se não hoje, eu ia começar a pregar agora, ia terminar umas 11. E aí eu falei, não posso fazer isso com os meus camaradas corintianos e palmeirenses de plantão. E nem com os fãs da NFL. Boa. Que tem gente que está com o celular aqui, ó, um olho no peixe e um no gato, que eu tô ligado, né? Cadê, ó? Pega o celular do Rodrigão aí, Gi, faz favor. Eu tenho sido muito inspirado e hoje, especialmente com a palavra de hoje, muito. E, aliás, eu vou ter que fazer ela em 2 parcelas aqui, para não esgotar. Eu entendo que a oração tem muitos aspectos, e um dos aspectos essenciais da oração é a comunhão, é o tempo e a intimidade, da qual nós falamos na palavra de abertura do congressinho. Quem pegou essa palavra? Só isso? Tá bom. Vale a pena ouvir, no mínimo, porque ela é a palavra que abriu esse assunto todo aqui, da qual eu tratei o assunto oração com uma ótica de relacional com o Pai. E para mim, ela é a parte essencial da oração, é o relacionamento, é a criação e a geração de relacionamento e intimidade. Amém? Esse para mim é um dos aspectos essenciais. Mas hoje, eu quero compartilhar um entendimento diferente, uma ótica diferente sobre a oração, que vai ajudar muito a gente. Eu estava vindo no carro e a França falou assim, você tem que falar para o povo que a oração tem vários aspectos. E hoje você só vai falar sobre uma, não é que é só essa, e que tem muitas. Eu falei, pode deixar, vamos, né? Porque, por exemplo, eu estava cantando aquela música, vou orar, eu orarei. Eu ouço o autor dessa música, que não é essa moça que canta, é um outro cara, há mais de 2 anos, da qual eu já tinha mostrado para o Alê, para o Bruno, e ninguém nunca deu moral para mim. E agora ela está cantando aí estourada. Esse cara é um nigeriano, chama Ebuka, do Ebuka Songs, que eu gosto muito. E na música, na versão dele, ele fala assim, I will pray, oh, if I don't pray, Satan will make a mess of me. Ele fala assim, se eu não orar, Satanás vai fazer uma bagunça na minha vida. Mas ela fala, eu vou orar, porque quando eu oro, Deus se revela a mim. 2 coisas bem diferentes. Mas qual está errada e qual está certa? As 2 estão certas. Mas é um aspecto diferente. Quem já foi muito vagabundo na vida, pilantra, safada? Quem sabe que se você não orar, o que acontece? Esse cara deve ter sido pilantra, vagabundo, ele falou, se eu não orar, eu estou frito. Mas essa moça falou assim, cara, quando eu oro é maravilhoso, Deus se revela a mim, então eu vou cantar desse jeito que eu gosto. Ninguém está certo, ninguém está errado. É só uma ótica diferente, tudo bem? Hoje eu vou trazer uma ótica diferente que vai ajudar a gente a entender como é que os céus funcionam. E como é que a nossa oração funciona, já que orar muda tudo. É uma ótica
onde a gente dirige a nossa oração, presta atenção, não a um pai, mas a um rei. E isso faz a gente entender muita coisa. Vamos construir isso junto? Amém? Vou tentar aqui e eu espero em Jesus que vocês compreendam e que vocês não absorvam isso de uma forma fria, essa mensagem, mas de uma ótica diferente. Amém? Deixa eu te falar sobre o reino dos céus. Quando João pregou, João Batista veio, ele abriu, preparou o caminho. A Bíblia diz que ele pregava o arrependimento, e ele dizia, pelo menos na narrativa de Mateus, tá, em Mateus 3, 1 e 2, se quiser pôr para mim, diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia, o que ele dizia? Ele dizia o seguinte: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. O tempo passa, João é preso, Jesus agora começa o ministério dele, e no 4:1 está escrito o seguinte, o 4:17, perdão, está escrito o seguinte, 4:17, daí por diante passou a Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Se você não entender o conceito do que é o reino dos céus hoje, aliás, se você entender, vai ficar muito claro o que eu quero explicar aqui. E, aliás, é muito difícil você ler a Bíblia sem entender ou sem considerar a realidade de que há um reino que a Bíblia chama de o reino dos céus. Se você ler sem entender o conceito disso, muitas das coisas da qual você lê não vão se encaixar. Amém? Então você precisa entender. O reino dos céus, ele é um reino, como um país. Só que ele não é terreno. Amém? Ele existe nas regiões celestiais. É um reino no espírito. Mas ele é tão real quanto o corpo, ou a cadeira que você está sentado e o teu corpo físico. Aliás, o reino espiritual é mais real do que o teu próprio corpo. Porque a Bíblia diz que a partir do reino ou das coisas invisíveis foram criadas as visíveis. Antes dessa cadeira e do teu corpo existir, já existia o reino espiritual. Então ele existe e ele é real. E naquela época era mais fácil ainda você entender o conceito de um reino, que não é religião. E se você entender que nós não falamos de religião, nós falamos de um reino, você vai entender ainda de forma mais clara. Porque quando Mateus, ou Jesus, ou várias outras citações aqui falam de um reino dos céus, no contexto da época, era mais fácil ainda assimilar. Por quê? Porque existiam reinos com reis. O que praticamente hoje não existe mais, a não ser em algum lugar ditatorial, mas até as nações que eram meio monárquicas, agora tem parlamentos, tem uma rainha, tem um rei lá, mas tem um parlamento, e agora o modelo de governo é um pouco diferente, mas naquela época era um rei, né? E agora é muito diferente de a gente entender hoje, porque hoje não existe um governo de uma pessoa que é rei. Hoje a maioria dos modelos de república são democráticos e você tem poderes ali que se autorregulam e se autocontrolam, tudo bem? Aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, os 3 poderes. E por que eles existem? Só estou abrindo parênteses, porque ninguém confia em ninguém. Você botar um homem lá qualquer, que ninguém consegue confiar, então você tem um poder que controla esse cara, que esse cara é controlado por esse grupo, e esse grupo aqui, bituca aqui, e a todo mundo se controla. Porque ninguém confia em ninguém. E é por isso que a política existe. Porque agora você precisa ficar fazendo essas negociatas e etc, entre todo mundo e acordos. Por quê? Porque o homem é corrompido. Amém? Mas naquela época, no reino, quem governava e quem tinha o comando era o rei. O rei era o governo. Não tinha alguns que criavam leis, não tinham alguns que regulavam e faziam cumprir a lei, não tinha uns que executavam a lei. Existia um rei e o rei era o governo. Ele não precisava de ninguém para tomar uma decisão ou estabelecer uma lei. O rei era a lei. O que ele falava era a lei. Tudo bem? Mesmo que não fosse. Ele falava e falava assim, a partir de agora é lei. Por quê? Porque eu mando. Escrevo um edital que um monte de gente vai ser morta. Eu assino, carimbo, um monte de gente vai ser morta. Acabou, não tem conversa. Isso era o que o rei era. O rei era a lei. Amém?
E quando a gente fala do reino dos céus, a gente fala que o reino dos céus tem um rei. Amém? E esse rei governa. E aliás, se eu não me engano, Isaías fala assim: quem pode aconselhar ou instruir o Senhor? Quem auxilia ele nisso? Quem aconselhou o Senhor? Quem o instruiu? Ninguém. Ele é soberano, ele é rei nesse sentido, e ele é tudo isso. Então agora, quando a gente fala do reino dos céus, a gente está falando de um reino que tem um lugar, que é tipo um país, que tem um lugar, que tem um rei, e esse reino, como todo reino, ele tem leis. Diga, leis. Por que as leis? Porque as leis trazem ordem, e o reino de Deus tem um rei que cria leis, e todo reino tem leis. Se tem lei, tem juiz, porque essas leis têm que ser cumpridas, e elas têm que ser avaliadas e cumpridas, amém? Existem alguns no nosso país que administram o cumprimento dessas leis, e é terrível você vê o corrompimento daqueles que administram as leis. Quando Deus está trazendo, eu nem estou abrindo um parênteses, mais um. Quando Deus está trazendo leis a Moisés, enquanto ele está no alto do Horebe, no alto do Sinai, e ele fala assim: olha, lei a respeito dos juízes. Esses vão ser tratados com mais rigor, porque eu pus eles lá justamente para isso. Que eles não se corrompam e prejudiquem a causa do justo. Isso é muito sério, porque quem é justo e merece justiça e é estragado, então a gente começa a entender a importância daqueles que regulam as leis e julgam e não podem se corromper, e a gente vê como isso afeta todo um reino, ou toda uma nação, ou todo um país, amém? No nosso caso aqui. Num reino há outra coisa, há o quê? Há os cidadãos do reino, daquela nação que pertencem ali. E assim como um reino tem o rei, os cidadãos, tem as leis, todo reino também agora, nas suas leis, tem os seus deveres, mas também as suas promessas, da qual os cidadãos são os beneficiários segundo a lei. Dá para entender? Maravilha, glória a Deus. Se eu construir aqui, a gente vai longe. Quando nós falamos sobre essas coisas todas que eu estou falando aqui, eu falo, por quê? Porque elas ajudam a gente a entender os conceitos. E todo conceito ajuda você a entender o significado daquela palavra. Quando você entende o conceito daquela palavra, ela te ajuda a entender o propósito daquilo. Quando você entende por uma palavra o que significa o conceito daquilo, você já identificou o propósito daquele objeto, daquela palavra. Então, tudo isso é conceito, e o conceito é muito bom. E Jesus, ao que me parece, se preocupava muito em fazer os seus discípulos entenderem esses conceitos e como era o funcionamento do reino dos céus. Ele se esforçava muito para fazer isso. Jesus falava muitas coisas sobre parábolas. E aí os discípulos um dia perguntaram para ele, Mateus 13, 11, por que você fala tanto em parábolas? E a resposta de Jesus é: ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Eu quero hoje que você comece a expandir e abrir a tua mente e o teu coração para a existência, para a realidade e para como funciona o reino dos céus. Porque se você entender, você está um monte de passos na frente na tua vida de oração. E como ela vai te ajudar na tua vida de oração. Você entende como o reino dos céus. Então Jesus agora começa a falar um monte de parábolas. Por exemplo, nesse capítulo mesmo, eu não vou falar umas 20 que tem, mas só nesse capítulo, põe no verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto, assim ele conta. Põe o próximo, 45. Próximo verso. O reino dos céus também é semelhante ao que negocia boas pérolas e tal. Põe o 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede, tal. Então ele vai explicando como é o funcionamento do reino dos céus, para a gente entender quais são as características desse reino, para a gente entender como ele funciona. Amém? Mas eu quero pegar uma partezinha do verso que nós abrimos aqui, que é Filipenses 4, capítulo 6, que diz assim:
E se a gente entender isso, a gente vai entender o reino e a nossa vida de oração vai ser mudada. Ele diz assim: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Petições, oração e súplica são parecidas, mas são palavras diferentes. A palavra oração aqui, o Cauê pode abrir aí, e o meu consultor aí, que tem a mesma Bíblia, pode clicar em cima. Se não for, Cauê, você levanta e berra e fala: mentira, está errado. Pode fazer. Oração, no conceito de você se dirigir a Deus, é essa palavra que está aí, mas ela também significa ir a um lugar para você se dirigir a Deus naquele específico lugar. Às vezes essa palavra se intercambia com lugares retirados para se ir buscar a Deus. Normalmente eram próximos a rios, próximos a veios d'água. Por quê? Porque eles podiam se lavar. Quando Paulo chega e começa algumas reuniões em igrejas na Ásia Menor, onde ele começa, algumas delas eram próximas a rio, como onde eles se dirigiam para orar na coisa de Lídia, em Filipos e outros lugares, porque a oração é essa palavra, de você se dirigir a algum lugar. A palavra súplica é basicamente a palavra pedir, pedir como quem tem necessidade, como alguém, por exemplo, que te pede um salgado no farol, ou alguma coisa assim, súplica. E a palavra petição é a palavra que designa algo como uma requisição. Quase na linha de quem faz uma requisição porque sabe, na base da exigência, porque sabe que tem direito àquilo. Imagina que você pagou um salgado na cantina e você fala assim: me dá o salgado. Ninguém te dá o salgado, todo mundo acha que você é um pedinte lá passando fome, mas você está com um bilhete que você pagou. Você fala: cara, me dá o salgado, me dá o raio do salgado que eu paguei. Você não fica normal, você pagou e você agora está fazendo uma petição por algo quase na base da exigência, na linha de uma requisição. Então ele fala petição, ou seja, a palavra petição aqui é uma palavra muito comum para quem está no meio jurídico. Quem vai fazer uma petição inicial, é uma palavra praticamente jurídica aqui. Não é uma palavra religiosa. É uma palavra de contexto jurídico. Eu sei, é duro entrar na cabeça, porque a gente fala muito sobre religião, mas é uma palavra fora desse mundo. E se você conseguir sair da esfera da religiosidade agora, nessa noite, isso vai te ajudar a compreender um pouco melhor. Por exemplo, posso te provar? Essa palavra petição é a mesmíssima palavra usada em Lucas capítulo 23. Lembra quando Pilatos, ele entrega Jesus para ser morto e ele solta Barrabás? O verso 24 diz assim, tudo na Almeida, diz assim, 23, 24. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido, a petição. Por que é que ele teve que atender esse pedido na base da petição? Porque 2, 3 versos atrás, no 16 ao 18, diz assim, olha que interessante: portanto, após, palavras de Pilatos, portanto, após castigar Jesus, soltá-lo-ei. Aí a Bíblia abre um parênteses dizendo assim: e era-lhe forçoso soltar-lhe um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, mate Jesus, solta-nos Barrabás. Pilatos tinha, por exigência de um entendimento legal entre aquele povo, que toda festa de Páscoa ele podia matar um criminoso e soltar um criminoso. Ele não queria matar Jesus, porque ele não encontrou nada em Jesus. Mas o povo reivindicou na base da petição, de como quem tem direito àquilo, dizendo: não, nós queremos que você mate Jesus e solte Barrabás, e não o contrário. Então, como lhe era forçoso, ele não teve para onde correr, ele teve que atender o pedido. Estamos juntos, não? Você começa a entender que a petição, ela tem causa, ela tem fundamento. Era uma espécie de lei e ela precisava ser cumprida por conta de ser forçoso.
Então, como eu disse no domingo passado, recapitulando brevemente, os discípulos não demoraram a perceber que Jesus gostava de se retirar e ter os seus momentos de oração sozinho. Era oração relacional, a gente falou, é importante isso. E eles perceberam que todas as vezes que Jesus saía para ter esse tempo de oração, ele voltava grandão, cheio de fé. E as coisas que ele fazia agora aconteciam rapidamente. Porque ele saía e se retirava para orar e se sintonizar com o Pai. E entender o que os céus queriam, o que o Pai queria. Sendo Jesus um corpo e um espírito, ele precisava da concentração racional para que aquilo que o espírito dele fosse receber do Pai. Então ele se retirava para tempos de oração. E os discípulos perceberam que era muito bom orar, porque depois que você orava, tudo acontecia. Eles disseram: Senhor, faz o seguinte, ensina a gente qual que é esse mistério aí. O Senhor sai para orar, depois tudo acontece, ensina-nos a orar também. Isso está em Mateus capítulo 6, a partir do 9, a oração do Pai Nosso, mas eu quero ler em Lucas capítulo 11, verso 1, que diz assim: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ao que nos parece, os discípulos de João estão tendo muitos melhores resultados que nós, mas se o Senhor ensinar a gente a orar, de repente a gente consegue também ficar ligeiro e aprender essas coisas e tal. E eles pediram isso. Nessa ocasião, Jesus respondeu a eles: o que você e eu, todos nós sabemos, quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, etc, etc. A oração conhecida como a oração do Pai Nosso, da qual as pessoas reputam que ela por si só tem um poder. Faz essa oração aí. E se você repetir ela várias vezes, então, quem sabe vai muito poder. E que nem deveria se chamar a oração do Pai Nosso, mas deveria se chamar a oração ao Pai Nosso, mas uma oração que deveria ainda se chamar oração modelo ao Pai Nosso, porque ela basicamente era uma oração modelo. O que Jesus respondeu a eles: quando vocês orarem, põe o Mateus 6,9 para mim, faz favor. Esse talvez fique um pouco mais claro, porque é a oração de fato que nós conhecemos. Portanto, vós orareis assim, : abre aspas, começa: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, para lá, para lá, para lá, e você conhece. O que Jesus respondeu e entregou a eles, preste atenção no que eu vou dizer, não quero que te soe mal, mas faz sentido. Jesus entregou para eles um modelo de oração. Diga, modelo. Por que isso é importante e isso é interessante? Porque modelo é só um modelo. Modelo é como um template. E se você trabalha com editores, por exemplo, de texto ou de imagem, etc., o que é um template? O que é um modelo? É uma fórmula básica ou um modelo básico da qual você vai emular ou você vai copiar, vamos assim dizer, para usar a estrutura fundamental, padrão, para balizar aquilo que na verdade você quer entregar e fazer e entregar de conteúdo. Dá para entender? Quando você, por exemplo, vai num editor de textos, digamos, o mais conhecido é o Word, da Microsoft, e você, talvez nem todos saibam disso, mas você entra lá e você pode abrir um novo documento baseado no modelo. E você tem modelo de tudo lá. Se eu quiser, por exemplo, fazer um modelo de um currículo, se eu quiser fazer um modelo de um jornal, de um calendário, se você, aqui hoje nós temos o chat, né, a inteligência artificial, mas você fala assim: eu quero um modelo de carta de demissão, ele te dá, tem um monte de modelo lá, deve ter trocentos modelos, não sei nem quantos tem, mas você pega um modelo de qualquer coisa. Essa semana, isso foi um insight para mim essa semana, porque nessa semana eu tive que resolver um problema no Detran, e no próprio site do Detran, você faz ali um download de um modelo, que é o modelo que você precisa entregar. E no documento modelo, no lugar onde você tem que preencher, vem um monte de XXXX, que você tem que pôr lá seu nome, CPF, XXX, você apaga o XXX e põe o quê? O teu CPF. Placa do carro tal, XXX, você põe a placa do teu carro. E onde tudo que eu precisava
substituir o XXX para fazer então, para para preencher o modelo de liberação de veículos que era o que eu precisava preencher. Então a oração do Pai Nosso, ela é nada mais, nada menos do que uma espécie de oração padrão. Veja, Jesus estava entregando um modelo de como você deveria declarar ou fazer uma declaração de petição ao governo real para apresentar então as tuas causas, as tuas questões, porque o modelo é esse guia. Só que o guia, ele é só um guia vazio, ele não tem a substância necessária para que aquilo seja recebido. Se eu fizesse o download do modelo e remetesse com XXXX, o Detran ia falar assim, que eu não estou sabendo o que está acontecendo. Qual é o carro que você quer? Quem é você? Qual é o teu CPF? Quem que é você? O que você está vivendo? Como eu posso te ajudar? Só mencionar a oração do Pai Nosso, sem preencher com substância a respeito do que você está vivendo, é como se fosse algo vazio. É como se fosse algo que não fosse gerar resultado nenhuma. O que eu quero dizer para você é, não vai funcionar, porque não tem substância, não tem informação que você precisa colocar ali. Então agora a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou aos seus, era como se ele tivesse um documento legal, nessa nação real, que é chamada Reino dos Céus, da qual há um rei, juiz e leis, pela qual você pode agora se aproximar do juiz, com as suas petições legais e apresentá-las para que elas possam ser recebidas, acolhidas e processadas. Amém? Dá para me entender ou não? Se você entregar uma oração repetida, básica, padrão, sem conteúdo, sem substância, sem assunto, sem vida e sem nada pessoal, ela é uma prece repetida por si só. É como se você fosse à corte, ou fosse a um juiz, ou fosse ao Detran, e levasse o raio do modelo cheio de XXX. Não vai funcionar, não vai adiantar. E o que acontece, o que eu sinto é que muitas pessoas mandam a Deus esse modelo, cheia de XXX. E ele diz assim, olha, valeu, mas eu não estou entendendo o que você quer comigo. Eu estou com dificuldade aqui de entender o que está no teu coração. Porque eu recebi só a estrutura, só o modelo, mas não chegou nada pessoal até mim. E se Deus é pessoal e relacional, Ele também quer saber essas coisas. E vamos aqui, cá entre nós. As pessoas se sentem até mais espirituais quando elas recitam de cor e salteado a oração ao Pai Nosso. Eu já fiz dúzias, para não dizer centenas de velórios. E tem uma hora lá que você para e fala, vamos orar o Pai Nosso? É bonito, é distinto. O cara bebeu uma vida inteira, o sobrinho bebum está no velório, ele tira um boné amassado, está com o cabelo todo assim, ele ora o Pai Nosso todinho, inteirinho, repetido. E você fala, tá, mas adiantou o quê? Tem vida ali? Em outras palavras, ele está ensinando isso, mas em outras palavras, os discípulos poderiam ter perguntado algo assim, Senhor, nos ensine a como nós podemos nos apresentar diante desse Deus que é Rei. Nos ensine a preparar um caso decente e redigir uma petição, de forma que o juiz não nos dispense e leve em consideração o que nós estamos apresentando a ele. Dá para entender? Se lembre que Jesus era considerado e chamado por eles de Messias. O que é Messias? Ungido. O que é o ungido? É o rei. Jesus já era uma espécie de rei para aqueles que acreditavam. Aliás, ele foi morto com uma plaquinha em cima escrito, Rei dos Judeus.
Então, como que você agora se manifesta? Alguém precisa te falar. Quando eu era menino, eu morei 1 ano nos Estados Unidos. E aí teve um episódio, no mínimo engraçado, que a gente tinha um carro lá, que era um carro péssimo. Foi a pior escolha de carro que a gente fez. Nós compramos nossos pais falaram, não compra um carro 6 cilindros, gasta muito. E a gente falou, pode deixar, nós não compramos, nós compramos um 8 cilindros. Era terrível, gastava tanta gasolina que a gente não queria nem sair com o carro. O que a gente fazia? Quando alguém ia no mercado, ia fazer o seu próprio rolê, era uma van enorme. A gente punha lá $3,50, $5, fazia o rolê, voltava no cheiro. O outro pegava no cheiro, punha mais 3, ia, voltava, o outro. Era tipo assim, ninguém queria gastar, também era uma dureza. Até que um dia, estava dirigindo numa avenida relativamente grande, tão devagar, que eu fui parado pela polícia. E a polícia falou assim, pois é, você está dirigindo aqui devagar? Eu falei, pois é. Ele falou, pois é, mas não pode. Pô, não pode dirigir devagar? Não tanto. É muito devagar. Você vai causar um acidente. Eu falei aqui, o nosso carro bebe muito, sabe como é? A gente só anda devagar. Aí ele me deu uma multa. E ele me fez a seguinte pergunta, você acha que você estava errado? Porque, pela lei, eles precisam te perguntar isso. E eu falei, não, eu só estava andando devagar. Ele falou, então nós podemos discutir isso em juízo. Me deu um papel e uma intimação para comparecer no dia tal, na hora tal. Não, chegou pelo correio depois para mim, para eu comparecer no dia tal, na hora tal, no negócio de... Como que chama? Na corte. Falei, cara, que droga. Na época a gente tinha um professor que era brother lá, eu falei, cara, aconteceu isso aqui. O que eu faço? Aí ele me instruiu. Ele falou assim, tudo que você vai fazer é chegar lá perante o juiz e falar assim, eu aceito a multa, eu estava errado. Não entre em juízo. Porque se você estava devagar, a lei naquela avenida diz que se a velocidade é 70, você não pode ir abaixo da metade. Abaixo de 35. Se é 80 por hora, que lá em milhas, mas você não pode ir abaixo de 40. Então, você estava errado. Chega para o juiz e fala assim, ó, eu acato a multa. E aí ele vai falar, tá bom, multa, segue o jogo, próximo. E aí era um monte de gente, chegava meu número, eu sentava lá na cadeirinha, o juiz, aquele negócio de madeira. E ele me instruiu ali, por quê? Me ensina como que eu chego diante do juiz de uma forma respeitosa, de forma que ele acate ou que ele receba o meu caso. Basicamente é isso. E aí talvez você esteja pensando, pô pastor, uma oração de forma jurídica. Vamos lá. A Bíblia, especialmente o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, é chamada do quê? As leis. Na verdade, a palavra Torá significa leis, significa instrução, leis, apontamento. Eram leis espirituais traduzidas em palavras para quem vivia na terra, na forma de mandamento, mas que refletem o coração de Deus, amém? Eram as leis. Então você já vê que a Bíblia tem as leis, contém as leis. Na época, sem a época da graça, sem Jesus, você vivia por aquelas leis. Mas a Bíblia também é dividida em 2 partes, entre Velho e Novo Testamento. Muito bem. Se você... Temos advogados aqui ou não? Temos alguns? Cadê? O David ali, quem mais? Ali, ó, Adri. Você talvez esteja familiarizado ou deve ter aprendido na faculdade que testamento é um documento legal. Então, para começar, a Bíblia apresenta e se auto-apresenta e é introduzida a nós como lei. Segundo lugar, é dividido em 2 lugares, em 2 partes, Novo e Velho Testamento. E o que é o testamento? É um documento legal que registra em caráter, aliás, personalíssimo, os desejos de alguém. Não é isso que um testamento é? Ele é um documento legal que traduz e registra a vontade de alguém.
E agora nós temos um outro termo na Bíblia que é chamado de testemunha, que vem da mesma raiz, mas é quem presencia e dá prova de que aquilo aconteceu. Então nós temos testamentos que registram de forma legal a vontade daquele que o escreveu, que é Deus, com testemunhas que oficializam legalmente e aprovam aquilo, são as testemunhas bíblicas que nós conhecemos aqui. Quando um advogado tem um caso e ele quer provar a veracidade do caso, quem que ele convida para subir na bancada? Testemunhas. Porque a Bíblia é cheia de testemunhas. Eu já fui testemunha num caso. A gente teve um conhecido aqui da igreja, passou pela casa do Senhor, se desviou e cometeu um homicídio, para não dizer um feminicídio. E aí eu fui convidado a ser uma testemunha, não que eu tenha presenciado nada. E você tem que comparecer perante o juiz e dizer ali as suas verdades, que testificam alguma coisa que vai ser provada. Ou seja, a Bíblia que você tem na mão, quem tem uma Bíblia de papel, daquelas grandes, pesadas assim, essa daí, ó. Essa Bíblia que você tem na mão é um documento legal. Talvez ela não seja legal para as leis terrenas, mas se o mundo espiritual é real, se o reino é real, se ele tem um rei real, se ele tem leis legais, reais, então ela precisa de um documento legal. E a Bíblia é esse documento. Para o mundo espiritual, da luz e das trevas, esse que você carrega nas suas mãos é um documento legal. Então você pega um testamento, o livro com registro legal de toda a vontade de Deus para nós, com testemunhas que comprovam isso, histórias, autores e etc. ao longo. E agora você chega na frente do juiz. Com o quê? Com o testamento e com as testemunhas. Estamos juntos, não? Amém, obrigado. Baseado na lei, baseado no testamento das tuas vontades, eis aqui o que o Senhor me prometeu. E se eu me qualifico como cidadão desse reino, da qual eu vou falar mais sobre isso em alguma palavra, talvez na terceira, então eu tenho o direito de entrar na presença do rei com a minha petição. Apresentai-vos a Deus as vossas petições. É mais ou menos isso. Agora, Tiago, quando escreve em seu livro, ele fala no 4:3 de Tiago, que quando nós pedimos, nós não recebemos, porque nós pedimos por motivos errados, para gastar com os nossos próprios prazeres. Muitos oram, mas erram. Falam, oram muito, mas não tem muito resultado. Porque não importa quão bom você seja, quão eloquente advogado você seja na frente do juiz, da corte, etc. Se você não tiver a lei, o juiz vai te ignorar. Você pode ir lá fazer uma apresentação do caso linda. Se você não tiver fundamento e base legal, você pode chorar, você pode fazer bico, espernear. Você pode fazer a carinha do gato de botas. Você pode fazer o que você quiser para o juiz. Se você não tiver fundamento e base na lei, e com os procedimentos corretos para você chegar diante daquela autoridade, você não vai conseguir o que você foi ali buscar. Aliás, nada deixa um juiz mais irado do que um advogado mal preparado. Nada irrita mais um juiz do que um advogado que chega na frente dele com um caso despreparado e não tem fundamento na lei. Por quê? Porque é obrigação do advogado saber as leis e basear nas leis a petição dele. E se você chega, Senhor, chorando, esperneando, não sei o quê, e ramelando, o Senhor vai falar, olha, eu não estou entendendo o que você está me dizendo.
Eu não consigo compreender o que você está me falando. Fala comigo, mas fala com petições. E me fala o que você quer, baseado naquilo que eu tenho falado e dito. Porque se você não vier assim, fala comigo na base de petições pessoais. Eu quero ouvir. E eu acho isso muito legal, porque está tudo ali, na lei. Tudo nesse livro aí que você tem. Está tudo na sua Bíblia. Então, se as leis são um mandamento do Senhor, deixa eu dizer uma coisa. Falar sobre leis para muitos aqui é ruim. Porque dependendo da tua mentalidade, a lei é boa ou a lei é ruim. Se você é descumpridor da lei, a Bíblia fala isso, as leis são ruins. Para muitos, na caminhada com o Senhor, as leis são ruins, porque elas dizem mais a respeito do que você não pode fazer, e que isso tolhe a tua liberdade, e você não quer viver esse estilo de vida sem liberdade. Mas se você conhece as leis do Senhor, isso diz respeito mais sobre benefícios que a lei promete do que outra coisa. Como você enxerga as leis? É uma boa pergunta. Para mim, eu olho não desgostando, eu gosto, porque eu enxergo na lei os benefícios que eu posso usufruir da lei. Sabe por que as pessoas não gostam de lei? Odeiam a lei? As quadradices do cristianismo, elas não gostam da lei, porque elas só querem focar na graça. A graça tem muito mais apelo do que a lei. E a gente está nesse barateamento da graça hoje. Elas amam a graça, só querem os benefícios, mas sem obediência. Eu acho que a igreja está séria, mas você gosta de liberdade? Você gosta de pegar o teu carro, ir para a estrada, ir para a praia ou para onde você quiser? Você gosta? Você quer ter essa liberdade? E isso é maravilhoso. Mas você não quer pagar os impostos para que você viva isso? Ou andar de acordo? Quem que pode andar livremente por uma estrada? Quem tem um carro licenciado, com os documentos em dia, com os faróis que acendem, com os pneus não carecas, e etc, etc. Aí sim, porque a lei diz que teu pneu tem que estar em dia, a luz tem que estar acesa, não sei o quê, a velocidade é essa, o documento é assim, aí você pega e vai livremente onde você quer. Então, para você se valer de um benefício, você tem a tua parcela, e você quer argumentar, por que você não pode rodar na estrada, desde que você cumpra isso, amém? E aí, essa é uma causa justa. Deixa eu te dizer, eu estou indo em lugares aqui, me esforçando para a gente chegar nesse entendimento. Você se lembra da história daquela viúva que importunava a vida de um juiz? É uma parábola, ela está em Lucas 18, põe aí para mim. Eu vou ler a partir do 1, tá? A partir do 4, mas vou a partir do 1, só para a gente dar o contexto. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Pode pôr. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus. Esse juiz era bom ou não? Não temia Deus, nem respeitava homem algum, estava nem aí com ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que tinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Olha só, ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem, eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Aí Jesus entrega a razão da parábola. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em atendê-los? Pode até aí. O que eu quero dizer, essa senhora viúva, ela não foi ouvida porque ela era pobrezinha, porque ela era solitária, porque ela era uma coitada. Não, ela foi ouvida porque a causa dela era justa. E ela importunou porque ela sabia que a causa dela era justa. É que nem o negócio do salgado. Me dá o meu salgado porque eu sei que eu já paguei. Quando você sabe que a tua causa é justa, então você vai e não para de bater. Eu receio que algumas pessoas entram por portas na base da ombrada e não por conta que Deus de fato quis abrir.
em relacionamentos, em empreitadas da vida, em mudanças e etc. Você conquista uma porta aberta na base da umbrada, da pernada. Por causa que você entendeu que a insistência é a respeito disso. Mas a insistência acontece quando você sabe que você tem causa para aquilo. E que você tem fundamento naquilo que você está pedindo. Amém? Então agora Deus é obrigado a, como juiz, fazer cumprir as leis dele. Dá para me entender? Mas ainda assim, ele é um Deus grande em graça e misericórdia. Deixa eu dizer uma coisa, direito não vem da graça. Graça, ela não anda junto com o direito. A graça é o perdão completo e um favor desmerecido. A graça, ela te alinha para você andar por caminhos justos novamente. Até o direito tenta conciliar graça e misericórdia e justiça. Se você é um réu primário, se você é uma boa pessoa e teve um monte de atenuantes, mesmo que você cometa um crime, você vai ter atenuações na tua pena e etc. Por quê? Porque tudo é considerado. É uma boa pessoa, nunca cometeu esse crime. Aí o juiz recebe essa bronca e fala, você deveria ficar 5 anos preso, mas vou te dar 6 meses em regime semiaberto e uma multa, para você não ficar. Mas não faz mais isso, senão vai pegar para você. Então Tiago, aquele que fala, e que nós lemos, que diz que a gente não sabe orar, porque quando a gente ora, a gente pede tudo errado para os nossos prazeres, ele entendeu bem a realidade de que há leis no reino dos céus. Eu não estou inventando. Tiago 2,8 fala assim, olha que interessante. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, põe na NVI. Se vocês de fato obedecem à lei do reino, conforme a Escritura afirma, Tiago sabe que há uma lei de um reino, e que esta lei são as Escrituras. Dá para entender isso? E por que eu estou sendo enfático? Porque aquele que entende e obedece às leis é chamado de justo. E aí você começa a entender o que Tiago mesmo fala, que muito pode a oração de um em seus efeitos. Quem é o justo? É o que conhece a lei, vive a lei e que agora tem causa na lei para entrar com a petição no juízo e no reino dos céus. Aí você começa a entender que o justo, ele ama a lei. E por isso, Jesus dizia assim em Mateus 5,19, quem não obedece à lei do reino dos céus é o menor. Quem não obedece e faz cair é o menor. Mas quem obedece e pratica e ensina as leis do reino, esse é o maior. Ou seja, o rei se agrada de quem vive essa realidade, mas o rei se desagrada de quem não obedece e ainda faz os outros desobedecerem. Quando você chega diante do juiz, quem você acha que ele se agrada para ele responder às suas petições? É por isso que você chega aqui e pergunta e fala para um presbítero, um pastor, faz uma oração forte, porque você sabe que você está sem moral na quebrada do reino celestial. Mas que um justo, porque obedece e ensina, esse tem moral na quebrada. Acontece que o juiz, como eu disse, ele não fica feliz com os injustos, com os outlaws, com os fora da lei. Eu sou fora da lei, sou rebelde, eu faço isso. O rei do reino e juiz desse reino, ele não fica feliz quando a gente erra e quando a gente desobedece. E assim, às vezes a gente pisa fora da linha. É raro, mas acontece muito. Todo mundo. Não tem quem não faça isso. E quando acontece, o que é que a gente faz então, quando você comete um ato falho desse? A gente tem uma questão na lei, e que às vezes a gente não sabe como lidar. Quando você tem uma questão na lei, e você não sabe como lidar, a quem você recorre? A um advogado. Bom,
porque nós não entendemos tanto assim das coisas da lei dos homens. E segundo Tiago, a gente também sequer entende tanto da lei dos reinos dos céus, que a gente não sabe nem apresentar uma petição adequada. O juiz desse reino deu para nós um consultor pessoal para assuntos legais. Um advogado. Aliás, essa palavra advogado, ela é usada para descrever o Espírito Santo. É a palavra paracletos. É a palavra estar com aquele, ou estar ao lado do outro. Estar ao lado de alguém. Ela serve para descrever o Espírito Santo como consolador, como advogado, como auxiliador e como intercessor. 1 João capítulo 2, verso 1, fala assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, que é raro, mas acontece muito, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Quem? Qual a melhor palavra para qualificar alguém que pode constantemente, 100% do tempo, sentar à destra do justíssimo juiz e interceder por alguém? Qual a melhor palavra que o qualifica e que o justo? E aí você entende a importância de Jesus não ter cometido um pecado, porque ele é justo. Ele obedecia integralmente o que o Pai dizia, e você começa a entender como era importante para Jesus se retirar e entender diretamente dos céus o que o Pai queria falar para ele, para que ele obedecesse integralmente com justiça aquilo que o Pai orientou ele a fazer. Não existe palavra melhor para qualificar Jesus como o justo, nesse sentido jurídico aqui. E nós precisamos de um advogado, porque esse negócio pode ficar muito complicado às vezes, não é verdade? É muito complicado. E quando fica complicado, o advogado entra. É assim que é o Espírito Santo. Ele entra para te ajudar, para te ensinar como lidar com isso. E às vezes fica tão complicado apresentar a sua petição, que ele fala assim, ó, fica quieto, deixa só o advogado falar. Não é isso que eles falam quando complicou? Se você se falar, tudo que você disser pode ser usado contra você. Então você fala, não vou falar nada, Espírito Santo, agora é contigo. E às vezes fica tão complicado que a gente é melhor calar a boca. Por isso que Romanos 8, 26 fala assim, olha só, também o Espírito semelhante não assiste em nossa fraqueza, nos assiste, perdão, em nossa fraqueza. Porque não sabemos como orar como convém. Qual é a nossa fraqueza? A nossa fraqueza é que a gente não se prepara direito, a gente não estuda direito, a gente não tem fundamento direito, a gente não tem base bíblica direito, a gente não sabe orar direito. Essa é a verdade. Eu ouço algumas pessoas orando e eu falo assim, pô, é um bonito coração, é um coração genuíno, mas não sabe orar. Pelas coisas que fala, essa oração não está dando match. O juiz deve estar lá coçando a cabeça, dizendo assim, eu não estou entendendo. E o Espírito Santo, ele conhece a mente de Deus. Por isso que ele diz assim, ainda quando a gente não sabe, o Paracletos entra, e ele diz assim, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ele disse assim, deixa que eu conduzo, porque o Espírito conhece a mente de Deus. Então agora ele começa a conduzir e você fala palavras inexprimíveis, que não têm significado. É isso que muitas vezes nós chamamos de oração em línguas. Você fala, ninguém entende, mas é o Espírito Santo que assumiu o controle e agora está fazendo esse papel. Vamos combinar? Às vezes fica muito difícil esses assuntos, porque a gente não sabe. Às vezes você conversa com o advogado, parece que eles têm a língua própria. Porque data venia, excelentíssimo, ergas homini, o caput do capítulo sine qua non, a situação. Você fala, que raio é isso que você está falando? Mano? Pelo amor de Deus. E às vezes médico também vai falar uma língua que você falou, se traduz aí, eu não entendi nada do que você falou. E é isso que ele faz. Ele é um promotor para garantir a boa ordem do reino e nos manter em ordem. Queridos, resumindo. E eu chego no fim aqui, porque essa é uma palavra de instrução. Eles oraram, em outras palavras, dizendo, Senhor, nos ensina a entrar na presença desse rei
e desse juiz que é justo, de forma justa, a fim de que a gente possa se aproximar dele e ele receber essa nossa petição através da oração, baseado na constituição desse reino celestial. A petição são as nossas demandas como cidadão, lembrando aquilo que foi prometido para nós, por lei e por decreto, de um Deus que não muda. E vocês lembram que eu falei na semana passada, quando o rei fala e ele decreta, ele não pode voltar atrás com a sua palavra. E agora aquilo que ele determinou é. A Bíblia não é outra coisa senão um livro de promessas, e são promessas legais. E agora você então pode pedir isso, porque são petições e orações fundamentadas. E agora você chega diante de Deus fundamentado, porque você leu a Bíblia. E é por isso que eu digo, você precisa ler a Bíblia. Não que eu já seja e tenha chegado lá, mas você precisa conhecer a Bíblia. Porque você não pode se achegar a Deus requerindo ou peticionando algo que Ele nunca te prometeu. Ou peticionando algo que você não lembra, ou peticionando algo que você nem conhece que existe, ou sei lá, porque você sequer nunca leu nem a Bíblia. Há promessas maravilhosas no livro de Obadias, há promessas maravilhosas no livro de Sofonias, que nem sei se você sabe que existe. E as promessas no livro de Azarias são maravilhosas. E você não falou nada, porque você nem sabe se o raio desse livro existe, que eu acabei de inventar. Porque você não conhece nem a Bíblia. Eu estou falando sério, gente. Ler a Bíblia é importante. E agora você sabe onde elas estão peticionadas. E por isso que você vai e fala assim, Senhor, porque no Salmo 128 diz isso, isso, isso. Eu quero ver a minha família ao redor dessa mesa. E eu quero entrar na tua presença e te dizer que o lugar do meu filho perdido é aqui, nessa mesa comigo. E é por isso que você entra no Salmo 130 e fala, Senhor, eu quero descansar como um bebê que acabou de ser alimentado. E aí você cita, que nem a lei, no capítulo tal, no artigo tal, do código tal. Você não pode chegar diante do juiz e falar, juiz, então, é que assim, eu estou defendendo meu cliente e eu acho que tem uma lei que fala isso daqui. Eu já vi em algum lugar, num rios que eu passei para cima, o cara falou. O juiz vai vir e falar assim, eu quero a minha palavra, eu quero a evidência. E como ele tem compromisso com a palavra dele, quando ele diz, ele cumpre. Deixa eu terminar dizendo isso. Marcião explicou brevemente isso, sobre entrar em juízo com Deus. Ele falou, lembra quando Moisés desceu, viu o povo pecando, Deus falou assim, esquece esse povo, vamos seguir eu e você, Moisés, começa um povo novo contigo, eu te acompanho. Moisés falou, como assim, Deus? Você falou que nós éramos o teu povo, o que as outras nações vão dizer? Aí Deus falou assim, é mesmo, eu sigo com o povo. O que Moisés fez? Ele usou a palavra do próprio Deus. Dá para me entender? A Bíblia fala disso. Jó entra em juízo com Deus, até perceber que ninguém ganha quando entra em juízo com Deus. Mas Isaías tem um trecho interessante, olha o que diz no 23, no 43, 26, põe na NVI mesmo. Diz assim, relembre o passado para mim, Deus falando, vamos discutir a sua causa, apresente o argumento para provar a sua inocência. Olha que termos jurídicos são esses aqui. E você vai falar assim, pastor, foi muito fria esse termo jurídico. Deus gosta assim, na base da evidência. E é por isso que quando a gente lê a Bíblia e fala assim, mas a Bíblia fala que tudo que eu pedi, Deus dá. Não é bem assim. Se você não chegar fundamentado. Orar com súplica e petição, citando versos, citando Bíblia. Isso é importante, gente. Nós não estamos aqui fazendo um berçário de cristão. Olha que 1 João 5,14 diz, põe na Almeida, diz assim, esta é a confiança que temos para com Ele,
que se pedirmos, se entrarmos com uma petição, pedimos qualquer coisa ou alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Próximo. 15. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se nós pedimos segundo aquilo que é a vontade dEle, aquilo que Ele tem como lei, e segundo a palavra que Ele já liberou, Ele nos ouve. Lembra da viúva de Lucas 18? Como eu disse, ela tinha razão, o juiz era terrível, mas ela venceu um juiz importante da cidade. Não porque ela era chatonilda, mas porque ela tinha causa e razão. Assim é o Senhor com aqueles a qual Ele quer operar justiça. Não que nós sejamos justos pelo que merecemos, mas se é baseado nas promessas dEle, é assim que vai ser. A gente tem causa e razão. Nós temos a Bíblia mal lida, mal utilizada, mal contextualizada e mal interpretada. Você saca um verso aleatório, como se fosse um papagaio no realejo pegando um versículo. Vou tirar uma palavra hoje para mim. Abre um livro qualquer, põe o dedo e fala, ui, é isso que Deus falou. Pode até ser que funcione, né? Mas todo relógio quebrado é certo 2 vezes por dia. E aí você acha que Deus está falando. E não é assim. Mal interpretada, mal contextualizada. Sabe como a Bíblia é chamada? Ela é chamada de Logos. É a palavra escrita. Amém? É a palavra que Deus deixou escrita. Essa Bíblia escrita é a palavra Logos. Mas existe uma palavra que vem direto do trono. Ela não foi a palavra escrita, ela é a palavra fresca e viva do alto. Ela é chamada de palavra rema. A Logos é a escrita, a rema é a revelada. A Bíblia diz que nós temos esse advogado, esse conselheiro que é o Espírito Santo, que conhece a mente de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem conhece a mente do homem, senão Ele mesmo? Assim também, quem conhece a mente do Senhor, senão o próprio Espírito Santo? Então, 1 Coríntios 2,16 diz assim, as coisas de Deus, pois ninguém conhece a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Na verdade, esse verso, para mim, no 11 e 12 diz assim, as coisas de Deus ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nós agora passamos a conhecer pelo Espírito o que Deus tem nos dado gratuitamente. Só que se a gente não ora, se a gente não busca, se a gente não lê a Bíblia, a gente não sabe nada disso. E Ele está sempre disponível para nós. É um sinal de Wi-Fi permanente à nossa disposição para que os céus sejam consultados. Você precisa orar. E você precisa orar corretamente. Há estágios na Bíblia. Quando Jesus está em João capítulo 15, no verso 4, se eu não me engano, Ele fala assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E aí Ele fala sobre frutos, né? Põe o 5 para mim. Ele fala assim, eu sou a videira, tal. Não, eu acho que é o 3. Ele fala, é o 3. Ele fala, vocês já estão... Põe aí NVI, não tem problema. Pode pôr na NVI, esses dois. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Se você clicar na raiz, esse termo palavra é a palavra logos. De muitas formas, a Bíblia já te deu insumo suficiente para você ter a tua vida transformada. Você já foi purificado, você já não peca igual, tua vida foi santificada, você leu histórias que te edificaram, você conheceu a vontade e as palavras de Deus através de histórias lindas e parábolas. De muitas formas, a logos que Ele tem falado já tem feito a gente limpo, porque as palavras de Deus têm feito isso. Mas se você pular para o verso 7, Ele fala outra coisa. Ele fala assim, verso 7... Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão, entrarão com uma petição sobre o que quiserem e será concedido. Esse termo palavras já não é mais logos, é o termo rema.
Você tem um estágio onde a Bíblia te instrui muita coisa. Leia a Bíblia, ela tem promessas incríveis. Mas existe um estágio que você vai direto na fonte da palavra revelada de Deus. A Logos já te fez muita coisa, mas se você permanecer no Senhor e nas palavras dele, vocês pedirão o que quiserem e vos será dado. Mas é preciso que você entenda que o Espírito Santo quer te levar para esse lugar mais alto e mais longe. E que a palavra rema do Senhor te traz revelações do coração do Pai. É quando a tua vontade se alinha com a dele. É quando as tuas petições se alinham com a lei dele. É quando as promessas dele se alinham com a tua vontade. E aí o céu se une à terra como um beijo apaixonado. E essas coisas começam a acontecer. O problema é que a gente é melindroso, raso no nosso conhecimento da vontade do coração de Deus. E eu quero desafiar a igreja aqui. Desafiar a conhecer as promessas de Deus e alinhar as tuas petições fundamentadas para quando você chegar diante dele. Essa é a parte 1 dessa palavra. Porque afinal de contas nós vamos entrar na oração do Pai Nosso e entender o que ela de fato representa e significa. Mas eu queria deixar esse desafio com a igreja hoje. E que você olhasse para a oração do Pai Nosso como uma forma de você entrar na presença de Deus confiadamente, baseado nas promessas e nas leis que Ele escreveu. Amém? Feche seus olhos aí no seu lugar. Caramba, eu dividi a palavra em 2 e ainda foi tudo isso. Imagina se eu pregasse tudo hoje. Mas meu coração ficou muito aceso, para não dizer incendiado, entendendo que esse mundo espiritual ele é tão real, e esse reino é tão real, que ele tem suas leis, suas regras, seu sistema. E a gente não pode ignorá-los. Uma das alianças mais lindas e uma das promessas e palavras mais lindas para nós é uma das que a gente vai realizar hoje. É a ceia do Senhor. Por isso eu queria convidar os diáconos para virem aqui. Por que ela é linda? Porque como a Nath ministrou durante o louvor, você se achega a Ele para ser perdoado. E como cidadão desse reino, você só entra na presença do Rei nessa condição. Quem poderá subir no monte do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Ninguém de nós se qualifica. Ninguém. Mas através da morte e do sangue de Jesus, nós podemos entrar pelo vivo, justo e vivo caminho. E nos achegarmos diante desse Rei. Talvez você esteja pensando aqui hoje, nessa noite. Pode começar a distribuir, pode distribuir. Talvez você esteja pensando, poxa, eu me sinto tão pequeno, tão pequena. Cheguei há pouco tempo. Ou negligenciei por tanto tempo, busquei tantas outras coisas. Eu sei de cor a escalação no meu time desde 88. Eu sei de cor todos os modelos de coisas que me interessam. Mas eu não consigo me lembrar de promessas de Deus e seus endereços bíblicos. Como é que eu vou entrar na presença desse Rei? Pois a mais linda promessa, ela é cumprida justamente hoje. Através do sangue de Jesus vertido na cruz, do seu corpo moído, onde Ele levou os nossos pecados. Ele abriu esse novo e vivo caminho. E a gente quer se valer dessa promessa hoje, Pai. De termos os nossos pecados confessados. De termos a nossa justiça sendo feita através da justificação do nosso pecado, através da morte de cruz.
e nos valer da condição de filho e filha que o Senhor nos deu. Restaura o nosso ser novamente, para que a gente possa seguir adiante na nossa jornada. Deus não te trouxe até aqui, Deus não te trouxe tão longe para que você parasse e desistisse. Deus não te trouxe tão longe para que você deixasse de crer, para que você esfriasse. Ele te perdoa e te diz: vamos adiante, filho, vamos adiante, filha. Quanto menor você se vê, mais o meu Espírito Santo pode agir em você. Enquanto nós distribuímos, vamos adorar o Senhor e nos achegarmos a Ele nesse Espírito. Amém. Me achego a ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Se pra carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho, se há um preço a ser pago pra ver a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Nesse lugar onde os anjos escondem o rosto de ti, nesse lugar eu preciso, eu quero estar, pois só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Tua glória, Deus, a tua glória, Deus, a tua glória, Deus, só uma coisa me satisfaz.
Amém, amém. Nós nos achegamos com esse temor diante do Senhor. E é bom mesmo, porque em nós não há justiça própria. Não somos ninguém para nos achegarmos na presença dEle. E isso faz dessa noite a grande beleza. Eu não sei onde você esteve com a tua cabeça, com o teu coração, nos últimos dias, meses, para não dizer anos, no caso de alguns talvez. E isso fez com que você se esfriasse do desejo, da vontade de orar, porque você mesmo sabe que a tua oração, a tua entrega como cidadão desse reino, talvez você não esteja se sentindo tão grande. Mas a palavra do Senhor diz assim que enquanto eles comiam e bebiam, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e disse aos seus discípulos o seguinte: tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos dizendo: bebam dele todos vocês, isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Deus está restabelecendo a tua vida de comunhão, de oração, a partir daquilo que foi ministrado por toda essa noite, desde o louvor, depois no mover. Deus quer restabelecer a tua comunhão com Ele. E o primeiro passo é arrependimento, através da confissão de pecados e se apropriar e da apropriação do sangue do pão. Então eu quero fazer uma oração agora, porque eu sinto que o clima parece que ficou meio pesado, porque quando a palavra é séria parece que pesa, né? A gente não termina tão festivo. Ela bate na nossa consciência assim, você fala: uou, pancada. Mas eu quero te dizer que Deus está restaurando isso. Isso é muito bom, muito bom. Há uma chance sim de restauração. Há uma chance sim de Deus ter acesso, quando você permite, ao cockpit da tua vida, assumindo a direção e o controle. Há uma chance. Há um sangue da nova aliança, e você pode se achegar agora fundamentado nessa promessa. Eu te ajudo. Fala assim: Senhor, conforme Mateus 26, capítulo 26, verso 26, já fica até mais fácil. O Senhor diz assim que esse é o pecado que o Senhor levou. Isaías 53 tinha essa promessa, ela se cumpriu na cruz. E eu quero me apropriar, porque o Senhor disse: eu confesso meus pecados, são esse. Tira o X, tira todos os X e escreve lá teu pecado. Não adianta mandar com o modelo, com o template. Tira o X, escreve teu pecado, põe teu nome, CPF, RG, nome da mãe completo, para ele não confundir você com alguém. E fala: esses são meus pecados, e baseado na tua palavra, perdoa os meus pecados, porque eu quero restabelecer minha comunhão contigo. Eu me arrependo. Essa é a promessa do sangue da nova aliança. Eu quero fazer uma oração hoje por aqueles que querem receber a Jesus nessa noite como Senhor e Salvador. Nunca fizeram isso, nunca levantaram a sua mão, nunca sinalizaram, nem publicamente, nem internamente. Hoje você quer declarar Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você é essa pessoa, por que eu estou te fazendo esse convite? Porque isso te habilita a ser um cidadão desse reino, capaz de se achegar na sala do trono do rei, do juiz. E se você quer isso nessa noite, se achegar a Ele, a primeira coisa que você precisa é receber a Jesus como Senhor e Salvador. Por isso, essa pessoa é você. Levanta a tua mão no teu lugar.
Nós estamos de olhos fechados, cabeças baixas, à meia luz. E se você está em casa, nem tem ninguém aí perto para te ver também. É uma coisa entre você, mas aí também você pode levantar a tua mão onde você estiver. Mas eu quero também que junto com esses de mãos levantadas e que se entregam ao Senhor e o recebem como Senhor Salvador, eu quero também fazer um convite para se juntar com a sua mão levantada aqueles que querem aceitar a Jesus Cristo, eu vou usar esse termo, parece estranho, novamente como seu Senhor e Salvador. Porque você andou tão desgarrado, tão desgarrada, fazia tão pouco sentido, os lugares onde você esteve, os lugares onde você foi. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer que se há arrependimento, se há confissão de pecados, e se há apropriação do sangue, da obra da cruz, então há perdão. E você hoje pode levantar a tua mão e dizer: Senhor, eu quero de novo, de novo, de novo. Como alguém que já declarou amor a seu cônjuge, a seu amado, mas vem novamente para dizer: não é que eu quero casar contigo novamente, mas eu venho aqui para te dizer que eu te amo e que eu quero ficar contigo para sempre. Você reafirma isso, porque os teus descaminhos te levaram para longe, mas você hoje volta para esses caminhos. Levanta a tua mão bem alto também. E aqueles que receberam a Jesus, levanta a tua mão. Não é para exposição de ninguém, é só para você sair daqui com a certeza de que a obra da cruz foi verdadeira na tua vida. Porque essa é a promessa. Nós não estamos fazendo nada que a Bíblia não nos garanta que a gente tenha acesso e direito. Com as suas mãos levantadas, Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre cada mão levantada que te recebe, que volta e que faz uma declaração de amor, de comunhão contigo. Eu quero declarar sobre esses, Pai, a porção do Teu Espírito viva agora, Pai. Que o Teu Espírito agora os invada novamente, eles sintam a alegria, a alegria da salvação, que eles sintam o calor do Teu abraço, que eles sintam a leveza da carga sendo retirada de cima deles, Pai, e que eles possam agora, Pai, se reunir a Ti novamente em unidade de Espírito, em nome de Jesus. Eu peço por cada um deles e que o nome de cada um desses com a mão levantada esteja sim no livro da vida do Cordeiro, a ser chamado no dia em que o Senhor vier buscar a sua igreja. Obrigado pela Tua obra de cruz, obrigado pelas Tuas promessas de redenção, obrigado pelo Teu perdão, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, através da obra consumada da cruz, onde o Senhor se entregou por nós, pelos nossos pecados. Nós Te agradecemos e fazemos desse evento e desse dia, em memória de Ti, essa ceia, consagrando esses elementos em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Juntos comamos. Aleluia. Da mesma forma, pega o teu cálice. Sei lá que brinde a gente faz. Qual brinde aí, Michel? Leia a Bíblia e faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Bom, esse é o nosso brinde hoje. Leia a Bíblia e faça a oração. Deus abençoe. Um brinde à vida, um brinde a Jesus. Deus abençoe. Juntos bebamos. Aleluia, glória a Deus. Aplauda ao Senhor aí bem alto. E se você levantou a tua mão, e se você é novo no nosso lugar, se você está vindo as primeiras vezes, procure uma dessas pessoas com tablet, eles são do bem-vindos, e dê a eles, procure e fale: eu sou novo aqui, eu quero conhecer um pouco mais, eu quero sei lá, ir numa célula, eu quero me juntar aqui com o povo. Procure um desses e a gente vai caminhar junto em nome de Jesus, amém? Levanta a tua mão aí bem alto. Normalmente a gente falaria assim: vamos orar a oração ao Pai Nosso. Só que a gente tem que tirar o X, tá? Senão não vai valer.
Amém? Vamos orar ela para a gente ficar gravado? Que aí domingo que vem a gente ataca ela se assim Deus desejar. Amém? Vamos junto. Pai nosso que está... Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Vai nessa força. Um beijo grande. Até domingo que vem, para quem não for passear de carnaval. Tchau.